e o Pelé morreu. Pois é, meu amigo e minha amiga. Pelé morreu. Foi embora o maior jogador de futebol de todos os tempos. O melhor em todos os quesitos futebolísticos que existirem. Todos os quesitos. Ele foi o melhor, o maior jogador de futebol de todos os tempos. Eu estou repetindo isso para que você entenda realmente. E quando eu falo todos os tempos, eu estou falando também do futuro. Porque nunca mais vai surgir um jogador de futebol que se equipare ao Pelé. Pode esquecer. Porque dentro de campo ele foi muito mais do que um jogador mitológico. Muito mais. Você pode botar aí Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, né? Todos esses jogadores aí que são adorados pela molecada hoje, que não sabe absolutamente nada de futebol. Pode botar todo mundo aí nessa história, cara. Mais um monte de outros jogadores, celebridades aí que você imaginar. Ninguém vai se equiparar ao Pelé. Nunca mais vai aparecer alguém jogando próximo do que ele jogou. Presta atenção, nunca mais. E, como eu falei, infelizmente, a molecada de hoje não sabe, não tem a menor ideia de quem foi o Pelé e do que ele fez em campo. E isso acontece porque, infelizmente, os gols inacreditáveis que ele fez, milhares, e as jogadas absurdamente sobrenaturais que ele fez nas partidas pelo Santos, isso não é mais reprisado em qualquer tipo de mídia, tá? Todos esses momentos absurdos estão hoje relegados aos arquivos, cara, empoeirados de fitas, em filme, em película, e também na memória de quem teve o privilégio de presenciar o talento dele em campo. Como eu tive o privilégio de ver várias vezes o Pelé em campo, jogando pelo Santos, contra o meu São Paulo, contra o meu tricolor. E quando eu via o Pelé em campo, eu tinha a sensação de que o Santos jogava com um goleiro, 9 jogadores na linha e um extraterrestre vestindo a camisa 10. Era isso. Um goleiro, 9 jogadores na linha e um extraterrestre. E eu digo isso como São Paulino porque não importava para qual time a pessoa torcesse. Era impossível definir o que é que o Pelé fazia em campo e o que ele foi como jogador. Não foi à toa que durante pelo menos uns 40 anos, o nome do Pelé causava um sorriso em qualquer pessoa da galáxia quando era mencionado. Se a pessoa gostava ou não de futebol, não interessava, cara. Você falava, você estava no exterior, você falava a palavra Pelé, todo mundo abria um sorriso. Era inevitável, cara. E por quê, cara? Porque o Pelé dentro de campo, eu repito, ele foi muito mais do que um jogador mitológico. O cara foi quase uma divindade. Para você ter uma ideia, uma guerra civil
foi interrompida na Nigéria em 1969. Houve um cessar-fogo para que todo o país pudesse viajar ou assistir ao Santos, fazendo um amistoso contra uma seleção local. E, na verdade, as pessoas não queriam só assistir o Santos, as pessoas queriam ver o Pelé em campo. A guerra civil foi interrompida para que todo mundo pudesse assistir a essa partida. Você tem ideia do que foi isso? Obviamente, quase todo mundo adulto que acompanha o futebol conhece os detalhes da carreira do Pelé, da carreira dele como jogador, evidentemente, com uma trajetória recheada de histórias incríveis. Agora, então, que ele morreu, muita gente vai relembrar essas histórias. Histórias de um tempo, cara, em que o futebol não era esse universo terrivelmente capitalista que impera nos dias de hoje. Obviamente que muitas matérias vão ser feitas, agora que o Pelé morreu, muitas matérias absolutamente rasas, escritas para quem é realmente, para quem tem uma capacidade cerebral muito pequenininha. Se você quer mergulhar na história fascinante do Pelé como jogador, tem um monte de livros, tem uma documentação absolutamente farta e tem muita informação a respeito dele. Essas histórias vão ser relembradas e muita gente, eu tenho certeza, que vai estudar o fenômeno que foi o Pelé. Né? Muita gente vai testemunhar aí nos sites de comunicação, muita gente vai testemunhar aquilo que ela viu, aquilo que ela presenciou dos momentos de verdadeiro êxtase que o Pelé proporcionou em campo, tá? Obviamente que eu não vou fazer aqui um aposto que você não sabe do Pelé. Aliás, aqui no meu canal eu já fiz um vídeo quando o Pelé completou o último aniversário, né? Eu fiz uma homenagem a ele enquanto ele estava vivo. Assiste aqui no canal, você vai... Lá eu conto um monte de histórias a respeito do Pelé, inclusive algumas histórias bem ruins do cidadão Edson Arantes do Nascimento. Assiste o vídeo lá que você vai... Aqui no canal, você vai entender o que eu estou falando. Eu repito, dizer que o Pelé foi o melhor jogador de todos os tempos, assim, não faz jus ao que ele fez em campo. Um monte de títulos que ele conquistou com o Santos, com a seleção brasileira, fazem parte dessa trajetória, de tudo aquilo que a gente viu em campo. E o Pelé, ele deu ao futebol, cara, uma imensidão conceitual. Inclusive, vários estudiosos, vários sociólogos ficaram enlouquecidos tentando entender, cara, explicar a dimensão que o nome Pelé adquiriu no planeta inteiro. O jogador Pelé, ele se tornou uma entidade, a ponto, inclusive, do Edson Arantes do Nascimento, o cidadão Edson Arantes do Nascimento, se referia ao Pelé na terceira pessoa. O Edson Arantes do Nascimento sabia, cara, que o Pelé era uma outra pessoa vivendo dentro dele. Eram duas pessoas dividindo o mesmo corpo. O Edson Arantes, ele tinha essa necessidade de falar do Pelé na terceira pessoa exatamente pela necessidade de você separar a pessoa física da pessoa jurídica. A pessoa física era o Edson Arantes do Nascimento, a pessoa jurídica era o Pelé. E agora, o espírito e o corpo se separaram definitivamente. Meu amigo e minha amiga, neste exato momento, se houver um céu celestial e se Deus for realmente um velho de cabelo branco, de barba branca, você pode ter certeza que Deus, o próprio Deus, está nesse exato momento organizando uma partida
de futebol organizando um jogo de recepção, inclusive com vários super craques que estão lá no céu, fazendo fila para participar dessa partida celestial. Porque está todo mundo em êxtase com a possibilidade de jogar ao lado do Pelé lá no céu. É isso, meu amigo. Pelé morreu. Recomendo que você assista ao vídeo que eu fiz aqui no canal um tempo atrás a respeito de uma homenagem que eu fiz ao Pelé enquanto ele estava vivo. E aqui nos comentários, me dá sua opinião a respeito do Pelé como jogador de futebol. Tá bom? Até a próxima.